Olá, bom tê-los mais uma vez. Esse é o momento que nós estamos gravando uma pequena revisão em relação à atividade avaliativa que vocês terão hoje e daqui a pouquinho. Nessa gravação de hoje, nós vamos só relembrar alguns assuntos que nós tivemos ao longo desses meses aí de aula, né? Partindo lá de maio, vindo até agora, julho. Essa é a nossa geografia, linda e fantástica como sempre, e eu sou seu professor Igor Mendes. A revisão começa com esse ponto que é muito importante em relação ao seu nome completo e a sua turma. Não deixe de colocar isso na sua atividade avaliativa. É muito importante para que, obviamente, seja localizado você, sua nota e a sua turma certinho e a gente fazer o registro disso. O segundo ponto desta pequena revisão, dessa lista de checagem, é a questão da regionalização do mundo. O mundo ele pode ser regionalizado de várias maneiras, muitas e muitas maneiras, utilizando como critério a vegetação ou questão relacionada à população e outros tantos. Mas para a matéria de vocês do nono ano, o critério utilizado aqui é a bipolaridade, né? A separação do mundo através de dois tipos de modos de ocupação, que é o capitalismo e o do socialismo. No caso, pegar o mapa mundial e separá-lo, utilizando o mapa mundi convencional, olhando para ele, é possível a gente partir para traçar uma linha separando o mundo em oeste e leste. A face oeste, durante a bipolaridade, que foi ali entre 1945, 47 até 1989, 91, a esquerda, a parte mais à esquerda do mundo, era basicamente capitalista, envolvendo inclusive Estados Unidos, França, Inglaterra, Reino Unido, a América como um todo, certo? E a face, a direita, era socialista, em especial o leste europeu. Isso aqui é importante, tá? Durante a bipolaridade, ou seja, entre 1945 e 47, até por volta de 1989, o leste europeu era basicamente todo socialista, considerando também algumas nações asiáticas que entrariam aqui. Assim sendo, a bipolaridade é a separação do mundo entre nações capitalistas e socialistas. Não necessariamente a separação entre norte e sul foi uma bipolaridade. Por quê? Porque não eram todos os países que estavam inseridos nessa maneira aqui, tá certo? Mas vamos seguindo, vocês vão observar, até que eles eram ou capitalistas ou socialistas. Entretanto, não se pode afirmar que isso aqui seria exatamente a mesma coisa que nós separarmos o mundo em uma bipolaridade, considerando ser norte ou sul. Não é correto, não é muito usual. O outro item é a questão da velha ordem e da nova ordem mundial. Essa bipolaridade que vocês estão vendo, capitalismo e socialismo, é uma velha ordem, ou seja, pós-guerra mundial estabeleceu-se uma ordem, que é a ordem bipolar, entre o capitalismo e o socialismo. Quando encerra essa bipolaridade, ou seja, quando encerra a Guerra Fria, emerge uma nova maneira de organizar o mundo, que é chamada de nova ordem mundial. Num primeiro instantezinho, bem rápido, basicamente imperou uma nação. Mas, depois de passados os anos, essa nova ordem, ela pode sim ser, e é sim denominada de multipolar, que foram mais de uma nação que acabou tendo alguma espécie de domínio da economia mundial, das políticas internacionais aí. Assim sendo, a velha ordem e a bipolaridade. A nova ordem, ela é multipolar, envolvendo como potências aqui, Estados Unidos da América, o Japão na época também apresentava uma grande capacidade de definição, especialmente econômica, a Inglaterra, a Alemanha, pode-se falar também que a França tem essa capacidade estabelecida também, mais recentemente a China também ocupa uma boa capacidade de negociações e de definições internacionais também, certo? Essas duas aqui que a gente precisava lembrar.
O quinto ponto que você precisa lembrar é a questão da globalização e a mundialização. Lembrando que a globalização ela é muito mais relacionada aos meios aos meios de comunicação, aos meios de transporte que foram melhorados, que desenvolveram, que estabeleceram maiores capacidades, né? Aqui, estabelecer a mundialização seria mais um processo histórico, e alguns, inclusive, diriam que tem a ver com questões culturais, enfim. O fato é que, no caso da globalização, ele apresenta aspectos positivos e negativos. A globalização, como sendo esse maior desenvolvimento tecnológico e talvez até econômico, em que os países se aproximaram demais uns dos outros, em que os chefes de Estado se aproximaram demais uns dos outros, é possível que a gente diga que para tudo isso tem aspecto positivo. A melhoria da tecnologia, a melhoria dos sistemas de transporte, a melhoria também dos sistemas financeiros, sistema bancário mundial. Mas o aspecto negativo é que nem todo mundo consegue, de fato, participar e ter acesso efetivamente a essas tantas melhorias por conta, aí em especial, das questões econômicas de cada pessoa, de cada unidade familiar, de cada sociedade. Claro que dentro desses elementos que nós estudamos, nós falamos muito sobre a Revolução Industrial, as revoluções industriais. Falamos que na primeira Revolução Industrial, acontecendo inicialmente na Inglaterra, ela trouxe uma série de benefícios, especialmente o aumento da capacidade de produção de produtos industrializados. Na segunda Revolução, a mesma coisa, isso ficou ainda melhor, e na terceira, ainda mais. O fato é que, de um modo geral, para se produzir, é preciso que haja o consumo, o que é típico de qualquer sistema, especialmente do capitalismo. O consumo é importante, no caso, a pessoa usar aquilo que ela precisa, aquela quantidade de produto, aquela quantidade de coisas que ela precisa. Isso é o consumo, é o normal. E o consumismo, portanto, seria um uso excessivo, usar ou comprar mais do que a capacidade da pessoa em utilizar, comprar além da necessidade. No caso do consumismo, acaba entrando aqui uma estratégia, se é que se pode chamar de estratégia, chamada de obsolência programada ou obsolência, que é o produto envelhecer talvez antes do esperado. Envelhecer rápido demais, ou perder sua validade, ou perder sua capacidade muito rápido. Encerrando aqui essa parte relacionada à globalização e indústrias, nós temos a questão do mercado de trabalho, a relação entre empregos e novos empregos. O mercado de trabalho ele tem relação direta com as revoluções industriais. E uma vez relacionado com isso, você vai saber que o trabalho aqui ele vai ser marcado inicialmente pelas indústrias. Mas outros setores também têm a capacidade de empregar pessoas. E dissemos, inclusive, na aula, se referindo a esse assunto, que setor primário, que é de produção agropecuária, de extração mineral, empregam ainda uma boa quantidade de gente, embora não seja a maior parte da população de países como o Brasil, mas emprega. O setor secundário, que é o da indústria, o que emprega também uma boa quantidade de pessoas, não pode excluir isso. Não é a maioria, não é a maior parte das pessoas que existem numa sociedade como a brasileira, mas emprega. E o setor terciário é o que mais emprega atualmente, tem o maior volume de pessoas trabalhando nos serviços e no comércio. De todo modo, independente do que seja, o mercado de trabalho ele sempre preverá um percentual razoável de desemprego. Até porque a melhoria das tecnologias, elas acabam também gerando a melhoria de uso de recursos, o aparecimento de máquinas, de sistemas em que diminui drasticamente a quantidade de pessoas que estarão ali trabalhando. Porém, se de um lado tem o desemprego, do outro lado tem o surgimento de novos empregos, de novas especialidades. Não se pode dizer que a evolução da economia e a evolução da globalização só gera desemprego. É claro que o desemprego, ele de certa forma, ele acaba sendo mais chamativo por conta dos problemas que isso gera para as pessoas. Mas existem também alguns empregos aparecendo por aí.
Nós encerramos falando sobre alguns aspectos gerais da Europa, da Ásia e da Oceania. Nesses aspectos gerais, você vai estar vendo aqui, né, a questão da Europa, lembrando que o clima europeu é basicamente temperado, mas é um clima mas é uma parte do mundo que apresentará algumas áreas de clima mais frio, clima frio de montanha e clima polar também, porque tem áreas, né, do círculo polar. A vegetação ela é bastante variada, mas é vegetação que está nesse sentido aí de um clima mais temperado para frio. Assim sendo, tem floresta temperada. Lá na Europa apresentará também a vegetação mediterrânea, apresentará a vegetação do tipo de estepe, que é adaptada a clima frio e mais seco. Tem a tundra também, porque tem terras em áreas bem mais geladas, tá bom? Aqui na Europa, o que praticamente não se vê é uma vegetação do tipo tropical, porque não é um clima que vai se encontrar na Europa, não tem. O relevo, basicamente, tem diversas formas de relevo, mas aquela que sobrepõe um pouquinho mais é o relevo do tipo planície, um relevo excelente, né, para a construção de casas, para a mecanização agrícola, para a produção agrícola, tá? Um relevo ótimo para o desenvolvimento das atividades econômicas na sociedade. Poderíamos falar também em relação a alguns elementos da Ásia e da Oceania. Esses mesmos elementos, se você pegar lá na Ásia, a Ásia apresenta um clima também bastante variado, muito variado, tendo climas que vão desde aqueles mais áridos até os mais frios e também bastante úmidos. O clima é bastante variado. A vegetação, por causa do clima variado, é bastante variada também. Talvez eu não diria de ter todas as vegetações, mas uma grande parte de tipos de vegetação vocês encontrarão na Ásia. Outra coisa importante também, um relevo bastante variado, tá certo? Uma boa quantidade aí de planalto, planície, montanha, depressão, bem variado mesmo. O que talvez chame a atenção aí é a questão da presença das montanhas, por causa do Himalaia, né, aquela área ali do Tibete, mas, enfim, bem variado também. E na Oceania, como a maior parte é água, então é o menor continente, talvez, o menor continente, se você considerar as demais partes do mundo aí. Você nota também que a Oceania ela vai apresentar uma grande variedade de climas e uma grande variedade de vegetações também, perpassando por praticamente todas aí, certinho? Espero que você faça uma boa avaliação, espero que você obtenha sucesso. Lembrando que esta avaliação, ela o valor total dela é de 10 pontos, foram colocadas 25 questões, mas fique tranquilo, não precisa pressa não, tem um tempo razoável, um tempo muito bom para você fazer a sua avaliação. Nós colocamos aí em torno de 3 horas de avaliação. Claro que isso vai depender de acordo com o que nós observarmos as respostas. Então, não precisa se preocupar, não. Nós observaremos para ver se será possível, se será necessário uma extensão do tempo de avaliação. No mais, forte abraço, bons estudos, sucesso na sua avaliação, ok?